Bom dia, seja bem-vindo. Vamos bater um papo hoje. Vamos conversar como eu lido com as emoções do meu filho. Porque, na verdade, educar um filho é muito mais do que usar só a razão, é muito mais do que usar só a lógica e o conhecimento teórico da coisa, mas como que na prática eu reajo com as emoções da minha criança. É isso que nós vamos conversar hoje. Essa vai ser uma live que vai ter mais de uma parte, provavelmente amanhã e depois nós vamos continuar com isso. Então nós vamos bater um papo bem bom sobre esse assunto hoje, tá? Chama aí quem você conhece, quem você lembra que pode gostar dessa live, pega, clica nesse aviãozinho aí, encaminha para quem você conhece, para quem tem filhos pequenos, porque esse é um aprendizado que todos nós, pais e mães, precisamos ter, né? Então vamos lá, que bom essa segunda-feira de manhã estar aqui com vocês. Senti falta final de semana, sábado e domingo, sempre tem alguém que me manda um direct. Mari, eu achei que hoje tinha café com a Mari também. Falo não, sábado e domingo é para vocês pegarem e assistirem os que ficaram pendentes durante a semana. Se você perdeu alguns, tem algum antigo que você ainda não viu, sábado é o dia que vocês, sábado e domingo, vocês podem colocar tudo isso em dia, combinado? Que bom estar aqui com vocês. Então nós vamos falar sobre como nós, pais, lidamos com as emoções dos nossos filhos, tá? Porque isso não é assim tão instintivo. Vocês já devem ter percebido, quem tá aqui acompanhando faz um pouco mais de tempo, já deve ter sentido que mesmo quando a gente ama muito o nosso filho, não é simples a gente ensiná-lo a lidar com as próprias emoções. Então, nesse ponto, nós precisamos de orientação, a gente precisa de aprender. Quando eu falo tudo isso, que nós precisamos ensinar para as crianças a lidarem com as próprias emoções, é um aprendizado que eu tive que descobrir também e eu não sabia. Eu não sabia que eu tinha que ensinar minha filha a lidar com as emoções. Eu achava que isso era uma coisa que o tempo ia trazer, né? Quando eu tive minha primeira filha, eu não tinha noção disso. Então, que bom poder estar dividindo isso aqui com você. Que bom que tem muitos pais de primeiros filhos aqui que já vão pegar isso desde o começo. E que bom também que tem pais que já educaram o primeiro filho e falam assim, Mari, eu errei muito com o primeiro filho, eu quero aprender para fazer diferente agora. Eu recebo mensagens sobre isso todos os dias. E isso me deixa muito feliz, né? A gente tem que olhar para trás e ficar feliz por estar progredindo, né? E não se culpar pelo que passou. Combinado? Então, para ensinar uma criança a lidar com sentimentos, eu, mãe, preciso aprender a lidar com isso também. Isso não é assim tão simples, isso é uma arte. Então, nós precisamos aprender a ter percepção emocional. Não sei se você tem claro para você o que significa isso, mas percepção emocional é nós termos a capacidade de perceber as emoções, tanto as minhas quanto as do meu filho. Então nós precisamos pensar nisso e temos que desenvolver essa capacidade. Isso não é assim tão simples. Às vezes nós pais temos dificuldade para perceber as nossas próprias emoções. Como é que eu vou perceber isso na minha criança, né? Então, alguém escreve aí para mim, fazendo favor, como eu lido com as emoções do meu filho? Esse vai ser o nosso tema da live de hoje, combinado? Nós temos um grande obstáculo quando nós falamos sobre isso, que é a nossa própria experiência, como nós fomos educados. E é claro que os nossos pais, talvez há 20, 30, 40 anos atrás, eles não tinham boa parte do conhecimento que nós temos hoje. Hoje nós... Isso, obrigada, Camila. Hoje nós temos muito mais informação, hoje a neurociência já se desenvolveu muito mais nesse sentido, nós conseguimos passar para a criança muito mais exemplos, nós conseguimos ser muito mais práticos nisso, porque hoje já tem conhecimento disponível. Os nossos pais não tinham isso. Então, se uma criança mostrasse que está sentindo algo, nós poderíamos ter várias reações ali. Imagina como foi quando você era criança. Talvez não, talvez os seus pais já tinham uma noção muito melhor, talvez eles conseguiram te ajudar nesse sentido, mas em geral, nas famílias mais antigas, as emoções não deveriam ser mostradas. A gente precisava guardar. Então, ou a gente era estimulado a esconder o que sentia, ou até mesmo era punido pelo que sentia. Você lembra como era quando você mostrava as suas emoções na sua casa?
quando você criança, pequenininho, mostrava que estava com medo, com raiva ou triste. Essas 3 emoções básicas, principalmente. Quando você estava com medo, alguém parava para ouvir, alguém conversava, alguém te ajudava a acolher esse sentimento e lidar com isso? Ou isso era um motivo de... Quando você mostrava que estava com medo, você era visto, ai, que bobeira, que criancice. Ou então isso era visto como frescura. Quando você estava triste, alguém parava para te escutar, para te dar atenção, para acolher o sentimento que você tinha? Ou talvez a tristeza era autopiedade, era uma criancice. Ai, que criancice ficar você triste por causa disso, não precisa ficar triste por causa disso. Ou então, quando você tinha raiva, como é que as pessoas à sua volta lidavam com a sua raiva? Como é que os seus pais, as pessoas que educaram você, ou até os seus irmãos, como que eles lidavam quando você sentia raiva? Você era duramente castigado por isso? Ou a raiva era vista como algo destrutivo, algo até pecaminoso, ou algo proibido? Como a família lidava com as suas emoções? E isso traz um aprendizado para nós. A forma como eu e você, a Aline colocou aqui, engole o choro, para de frescura, né? São frases que nós ouvimos muito quando crianças. E isso vai formando em nós uma visão. A gente aprende que é assim que você vai ter que lidar. É assim que você vai ver as emoções dos outros. Né, ó, você é muito birrenta, né? Você é mal criada, menina mal educada. Todas essas são frases, talvez vocês tenham ouvido outras frases aí também, né? Que mostrem que na nossa infância era muito difícil nós sermos acolhidos nas nossas emoções. Né? O que eu falo aqui sempre, que nós precisamos acolher o sentimento. Claro, nós não vamos estar dizendo para a criança que ela pode fazer o que ela quer. Quando eu acolho uma criança com raiva, não significa que eu estou dizendo tudo bem, tá muito bonito você fazer o que você está fazendo. Claro que não. Nós só estamos mostrando para a criança que tá tudo bem em sentir raiva, mas ela não pode sair tendo comportamentos inadequados por causa disso. Mas tá tudo bem que ela sinta isso, porque eu também sinto, os adultos também sentem e o outro também sente, então é normal que ela sinta também. Né? Você é muito chorona, né? Ó, a Soraya comentou, a minha família batia para a criança parar de chorar. Né? Então, engole o choro. Essa é uma frase típica que muitos de nós ouvimos. Então, nós vamos falar aqui... e tem mais um tipo de famílias ainda. Até tem algumas famílias que quando a criança tem medo ou está triste, a família acolhe, compreende, conversa, entende o medo dessa criança. Mas, se a criança mostrasse raiva, não. Aí isso não pode. Né? A raiva é prejudicial, a raiva é destrutiva, então tem famílias que não conseguem compreender e não conseguem validar e ajudar a criança quando ela sente raiva, e talvez a sua família tenha sido uma dessas. Talvez quando você estava com medo, preocupado com alguma coisa, com medo do escuro, seus pais te acolhiam, seus pais validavam seu sentimento, mas quando você tinha raiva, você era punido. Então, não sei como foi o seu aprendizado da infância, mas esse é o comum para a grande maioria dos adultos de hoje, porque era a forma tradicional de educar. Então, quando nós mostrávamos emoções, nós éramos punidos, nós éramos desincentivados, era algo que devia ficar aqui dentro, que a gente não deveria expor para ninguém. Porque quando a gente expusesse o sentimento, a gente sentia que os adultos tinham reações estranhas, os adultos ficavam irritados, os adultos ficavam bravos comigo, eu era castigado, eu apanhava, então era melhor eu não mostrar o que eu sentia. Veja só como nós fomos ensinados a ser dessa forma, né? E aí quando a gente cresce, a gente não consegue identificar nem os sentimentos dos filhos. Muitos pais me falam isso, né? No meu curso eu explico bastante sobre isso e entro nisso detalhadamente, né, no Guia Prático de Birras, e eu recebo mensagens e dúvidas de algumas mães falando assim, Mari, eu não sei identificar o que o meu filho sente. A gente tenta entrar nessa parte de percepção emocional, mas tem muitos que não trouxeram essa informação de casa e é difícil olhar para o outro e perceber, algo que deveria ser natural. Eu perceber quando o outro está ficando triste, quando o outro está ficando chateado, quando ele está frustrado, quando ele está com raiva, quando ele está com uma tristeza. Nós deveríamos ter essa habilidade de perceber, afinal as emoções fazem parte do relacionamento humano. E nós não temos tudo isso. Por quê? Muitas vezes porque nossos pais também não tinham. E eles também foram educados de uma maneira ainda mais rígida do que nós, né?
Olha só, a Camila comentou aqui. Sempre que eu tinha raiva, minha mãe dizia que eu não tinha motivos para sentir raiva, porque não tinha problema e que ela ia me acalmar na cinta, né? Ó, a Aline falou, ó, eu mesma não sei identificar os sentimentos. Você vê como nós adultos, nós trazemos consequências por não termos uma educação emocional, por não conseguirmos prestar atenção, porque a gente foi ensinado que ter emoções, mostrar essas emoções é ruim, que eu não devo mostrar isso. Então, eu vou falar sobre uma forma de lidar com os filhos hoje que ela traz consequências negativas, tá? Vou falar de uma hoje, amanhã eu falo de outra, quarta-feira a gente fala de outra, e que talvez você se identifique com isso, justamente por conta dessa educação que nós tivemos, por conta do desconhecimento, né? Não por culpa dos nossos pais, não é esse o motivo de nós estarmos falando assim, mas eles também não tiveram isso, então eles não podiam dar para nós esse conhecimento. Hoje nós estamos aprendendo e que bom que você está aqui dedicada a aprender mais, porque o seu filho vai poder ter muitos ganhos em relação a isso. Ele vai crescer sabendo lidar melhor com as emoções dele e ele vai conseguir ter bons relacionamentos, vai colher bons relacionamentos disso, né? Então, o primeiro tipo de pais são os pais que não ligam muito para a emoção dos filhos, tá? Então, talvez você tenha tido pais assim, e talvez você seja um pai e uma mãe assim. Como? Então, os pais que dizem assim, ah, filho, não foi nada. Quando a criança tá com medo, tá triste ou com raiva, ah, não foi nada. Você não precisa ficar triste por causa de uma bobeira dessa. Quer dizer, esquece logo esse sentimento. Então, esse primeiro tipo de pais são os pais simplistas, né? Que eles querem simplificar a coisa. Não, para, não precisa ficar sentindo isso aí que você tá sentindo, não. Bola pra frente e passou, né? Esquece isso aí, não. Levanta e sai que não precisa mais nem chorar, né? Então, aqueles pais que eles até querem ajudar a criança a resolver rápido. A intenção dos pais simplistas é fazer com que a criança supere logo aquele sentimento que ela está tendo, mas sem acolher. Essa que é a grande diferença. Então, eles não dão importância para o sentimento da criança e podem até ridicularizar a criança, na intenção de tentar fazer ela superar logo aquilo. Quando diz assim, ah, que bobeira, você já tá parecendo um bebezão chorando desse jeito, você já não tem idade mais para chorar, né? Então, eles até podem ridicularizar a criança com a boa intenção de fazer a criança superar aquele sentimento logo. Então veja que a intenção sempre é positiva, mas de boas intenções esse mundão aí tá cheio, né? Não basta boa intenção. Então eles ignoram o sentimento, fazem de conta que não estão vendo o sentimento da criança e tentam distraí-la. Mas aqui quem me acompanha sempre fala assim, Mari, mas você não fala que a gente tem que distrair a criança? Sim, nós temos que distrair quando é uma criança de até 4 anos, especialmente a gente pode usar muito esse recurso quando a criança tá fazendo uma birra por conta de alguma coisa. Você vai distrair a criança, mas primeiro você acolhe o sentimento dela. Primeiro a gente acolhe ela assim no sentido de dizer, filho, eu entendo, você tá triste, né? Você tá com raiva com a mamãe porque a mamãe pediu pra você desligar a televisão? É chato mesmo quando a gente tá vendo um programa que a gente gosta e tá na hora de desligar. Mas vem cá, vamos lá que eu vou ajudar você a tomar um banho bem rapidinho, a gente vai levar o dinossauro junto e não sei o quê. Então, eu primeiro acolho o sentimento da criança e depois eu faço outra coisa para distrair. Esse tipo de pais que eu tô falando aqui, não, eles não acolhem o sentimento, porque eles acham que se eu valorizar o sentimento, isso vai ficar pior. Essa é que é a grande razão desses pais fazerem assim. Então, os pais simplistas, eles têm medo de acolher o sentimento e falar, filho, você tá triste? Porque eles têm medo que a criança não consiga mais sair daquela tristeza. Eles têm medo de falar, nossa, filho, eu tô vendo que você tá com raiva. Porque eles têm medo de que aí sim que a criança exploda de vez por causa daquela raiva que ela sente. Ou se a gente falar assim, filho, eu entendo, você tá com medo, né? Eles acham que isso vai dar razão para a criança continuar mais tempo com medo. Então, a intenção desses pais simplistas é tentar passar logo aquele sentimento sem olhar para ele. É quase como se a gente fosse pegar e enfiar o sentimento embaixo do tapete. Mais ou menos isso. Ah, não olha para isso não. Você tá com medo, você tá com tristeza e tá com raiva, esconde isso aí embaixo do tapete, vamos continuar, que a vida continua, bola para frente e você não precisa olhar para isso. É mais ou menos como se fosse essa comparação, entende?
Então, eles querem que as emoções negativas desapareçam logo, o quanto antes. Para eles, esse aqui é o importante. Então, eles não pensam no que aquela emoção significa. Lembra que eu falo aqui para vocês sempre que as emoções têm uma razão, têm um porquê de elas existirem? Então, se eu estou com raiva, essa raiva surgiu por causa de alguma coisa. Ela é uma proteção. Lembra que eu falei outro dia sobre isso? Já falei em outras lives sobre como nós lidamos com os sentimentos dos filhos, né? Quem tá aqui há mais tempo vai lembrar que eu já comentei. Então, a raiva tem uma função. Ela não vem por nada. Esses pais, esse tipo de pais simplistas, acham que a criança que tem medo, que tem raiva ou que tem tristeza está desajustada. Eles acham que isso está errado, que esse sentimento não deveria ter aparecido. Então, na cabeça deles, se eu tenho raiva, eu tenho que eliminar essa raiva. Mas eles esquecem de olhar, às vezes por não ter conhecimento, que a raiva apareceu por algum motivo. Quer dizer, se a criança estava brincando com um amiguinho e vem um amiguinho e toma o brinquedo da mão dela, ela vai sentir raiva. Por que essa raiva apareceu? Esses pais não pensam nisso, eles pensam só em acabar com essa raiva. Não, você não pode bater no seu amigo e pronto, nunca mais faça isso, tal. Então, pais simplistas querem logo distrair a criança para que essa raiva passe. Mas espera aí, a criança foi desrespeitada. Ela se sentiu enraivecida, ela ficou irritada, ela fez uma birra porque alguém desrespeitou ela. E esse é um sentimento válido, nós precisamos reconhecer isso na criança. Filho, você ficou com muita raiva porque o amigo pegou o brinquedo da sua mão? Puxa vida, que chato, né? Eu também sinto isso quando alguém pega alguma coisa minha sem pedir emprestado. Mas não é por isso que você pode bater no seu amigo. Então, nós vamos acolher o sentimento e direcionar o comportamento. Falar, olha, o sentimento que você tem tá ok, eu também sinto. Mas não é assim que a gente se comporta. Só que esses pais aqui, os pais simplistas, eles acham que se a criança teve raiva, eu tenho que punir a raiva. Ou eles acham, então, que eu tenho que fazer a criança esquecer logo. Ah, filho, não, deixa teu amigo pra lá, vem pra cá, vamos brincar sozinho. Quer dizer, eu quero tentar fazer a criança parar de sentir o que ela está sentindo o quanto antes. Esses são os pais simplistas, então eles não tentam resolver o problema. Eles não tentam olhar para aquilo que despertou o problema. Se a criança tem uma tristeza, por exemplo, se ela tá triste porque o cachorrinho morreu. Não, não chora, não chora, vamos comprar outro. Pronto, vamos comprar outro cachorrinho, amanhã a gente vai lá na loja, no pet e compra outro cachorrinho. Porque eles têm medo que se eu acolher a tristeza da criança, ela não vai parar nunca de chorar. Ela não vai superar nunca aquela tristeza. Entende? Então, esses pais simplistas, que talvez os nossos pais foram assim, ou talvez nós hoje sejamos pais assim, eles têm medo de não conseguir superar as emoções. E no fundo mesmo, quando esses pais agem assim, eles estão com medo de não saber se controlar quando eles acolhem a emoção da criança. Então, se tem uma criança com raiva, por exemplo, e eles forem interagir com isso, eles têm medo de ficar com raiva também. Então, eles preferem eliminar isso logo. Eles acham que o sentimento não tem importância e eles não entendem que o sentimento tem uma função. A tristeza, por exemplo, no caso do cachorrinho que morreu. Imagina que a criança tinha lá o bichinho de estimação, ele viveu por 2 anos, a criança foi crescendo junto com ele e de repente ele morre. Poxa, a tristeza vem para mostrar que algo tem que parar na vida da criança para ela viver aquele luto. Ela tem que viver esse momento, ela gostava, ela amava aquele bichinho, ela tem que chorar. Ela tem que pôr para fora essa emoção, como se fosse fechar um ciclo para depois começar o próximo. Não tem problema eu comprar outro cachorrinho para a criança. A questão é não tentar distrair ela desse sentimento. Filho, você tá triste porque o seu cachorrinho morreu, né? Ele era um bom cachorrinho mesmo. Você lembra quando aconteceu tal coisa? Você lembra quando você ganhou ele? Foi muito legal, né? Pois é, naquele dia que ele morreu, a gente tentou levar ele no médico, o veterinário olhou, tentou fazer alguma coisa, mas que pena, né, filho? Não foi possível a gente salvar ele. Vem cá do colo da mamãe, tá tudo bem você chorar. Chora aqui no meu colo. Veja como é diferente eu chegar e falar, não chore, vamos comprar outro cachorro. E eu acolher e entender e permitir que a criança fique triste.
permitir que ela viva aquele sentimento ali. Ela tá triste porque ela tá passando por um momento difícil e ela tem que viver isso. Às vezes nós adultos não sabemos fazer isso. Nós não sabemos lidar com a nossa tristeza. A gente tem medo de ficar triste porque tem medo de entrar numa depressão. Ah, não, se eu ficar triste eu vou ficar aqui, vou me afundar e não saio mais desse buraco. A gente tem medo que a criança passe por isso também. Então esses pais simplistas acham que se eles derem ouvidos para a emoção da criança, isso vai ser prejudicial para ela. Então eles ficam pensando, eles acham que ficar pensando nesse sentimento piora o sentimento. Se meu filho tá com medo e eu der atenção para esse medo, ele não vai superar nunca esse medo. Se ele tá com raiva e eu der atenção para essa raiva, ele vai explodir de vez. Se meu filho tá triste e eu der atenção para essa tristeza, ele vai ficar depressivo, ele vai ficar numa situação que eu não vou conseguir tirar ele depois. Então, as emoções da criança, para esse tipo de pais aqui, causam constrangimento. Esses pais, na verdade, acham que quando o seu filho está com raiva, está triste ou está com medo, para eles, a sensação que eles têm é de que eles não estão sendo bons pais. Como se ser um bom pai ou uma boa mãe fosse sinônimo de manter o filho sempre feliz. Os filhos têm que estar sempre felizes e animados, porque é essa a missão que os pais têm. E claro que nós sabemos que isso não é certo, né? Tudo que eu estou dizendo aqui, eu só estou explicando como é a forma de agir, mas não que seja o correto, né? Esses pais se sentem constrangidos e ficam ansiosos quando a criança tem uma emoção negativa. Eles ficam aborrecidos, chateados, porque eles se sentem frustrados, eles acham que não estão fazendo o que devem fazer. É como se fosse errado ter emoções. E eles sentem que a criança está desequilibrada, desajustada por estar sentindo isso e não sabem o que fazer com a emoção da criança. Eles tentam distrair o quanto antes porque não sabem o que fazer com aquilo. Se a criança tá com uma tristeza, tá mostrando que tá triste porque um amiguinho não quer brincar com ela, ela queria brincar, ele não quer, ela tá chorando, eles não sabem o que fazer. Eles vão e prometem um sorvete logo para que a criança não chore, para que a criança não sinta a tristeza que ela está sentindo. Então, eles acham que a emoção da criança sempre exige que ele conserte as coisas. É como se o meu filho está triste, eu tenho a obrigação de fazer ele ficar feliz. Se o meu filho está com medo, eu tenho a obrigação de fazer alguma coisa para acabar com aquele medo imediatamente. Se o meu filho está com raiva, eu tenho a obrigação de fazer aquela raiva passar imediatamente. E eles não conseguem compreender, porque não tem esse conhecimento que agora você está tendo, que a emoção tem uma função. Ela vem para nos mostrar alguma coisa. E se a gente simplesmente põe embaixo do tapete, lembra aquele ciclo que eu falei que a criança precisa passar? Na verdade, todos nós precisamos passar. Nós precisamos fechar um ciclo para que o nosso cérebro ponha um ponto final naquela história para a gente poder virar a página. Agora, se eu pego aquela emoção que estava me ajudando a parar a minha vida para lidar com essa situação difícil, a emoção serve para isso. Ela serve para que a gente pare. Por que vem a tristeza? Olha, algo difícil aconteceu, olha para isso aqui. Você não pode simplesmente tentar tocar a sua vida sem olhar para isso que está acontecendo. Então, olha para o que está acontecendo. Às vezes, quando morre um ente querido, por exemplo, morre alguém querido pela criança, a gente não quer que ela vá ao velório, ou a gente não quer que ela fique sabendo, ou a gente inventa uma historinha de que foi pro céu, virou um anjinho. Não tem problema a gente tentar minimizar as coisas, entende? Não é isso que eu quero dizer. A gente pode tentar mostrar de uma forma mais lúdica para a criança, especialmente se eles têm menos de 6 anos. Até os 6 anos eles não sabem lidar com o luto ainda, né? Não sabem o que é a morte, na verdade. Mas se eu tenho uma criança com mais de 6 anos, ela tem que entender que morreu, que não vai mais voltar, que não foi viajar. Tem gente que fala, foi viajar. Né? Então, cada história que a gente escuta, então nós temos medo de deixar a criança viver. Mas ela precisa viver isso para que ela ponha um ponto final nessa história e depois ela possa continuar mais leve. Então, se eu não permito que feche um ciclo, fica um loop incompleto. O cérebro vem até aqui e para, vem até aqui e para, vem até aqui e para. É isso que gera os traumas. Quando nós não conseguimos completar um ciclo e pôr um ponto final e mudar a página. E a gente não quer que isso aconteça com os nossos filhos também. Então, quando os nossos filhos têm emoções negativas, raiva, tristeza ou medo, nós precisamos ajudá-los a olhar para essas emoções, né? Eu vou falar mais sobre isso durante a semana ainda, tá?
Mas esse primeiro tipo de pais acredita que se eu olho para a emoção da minha criança, isso é perigoso. Eu não devo fazer isso, né? E isso causa alguns efeitos. Nós temos alguns prejuízos na vida dessa criança. E talvez alguns de nós nos identifiquemos com isso aqui agora, porque muitos dos nossos pais agiam assim, porque eles não sabiam fazer de outra forma. Então a criança aprende e ela cresce achando que esses sentimentos são errados. Que ela, de uma certa maneira, ela não se sente segura porque, poxa, cada vez que eu sinto alguma coisa, alguém me fala que eu não deveria estar sentindo isso, que eu não preciso ficar triste. Eu tô sentindo tristeza, mas eu não preciso ficar triste. Tô sentindo raiva, mas eu não deveria ter raiva. Eu tô com medo, mas é uma bobeira ter medo. Então, quando esses sentimentos vêm, a criança fica confusa. Ela se sente insegura porque aquilo que tá vindo dentro dela parece que os adultos dizem que tá errado. Então, peraí, né? Ela fica perdida. Uma das coisas que pode acontecer é alguém que se fecha para as emoções. Um adulto que simplesmente não quer sentir. Então, quando você tem uma forte emoção, você tende a guardar isso, você não quer dividir isso com ninguém, você não quer falar sobre o que sente, porque você entende que isso é desnecessário, porque você foi educado pensando assim. Então a criança fica confusa, ela se sente inadequada, sente que aquilo é impróprio, embora os sentimentos não possam ser evitados. Interessante, né? Às vezes a gente quer que a criança não sinta, mas resolve quando você está triste. Imagina que você está triste por alguma situação agora como adulto. Você está triste com algo, chega alguém e fala pra você assim, não fica triste. Isso resolve? Não resolve porque nós não escolhemos sentir a tristeza. Nós não escolhemos ter medo. Nós não escolhemos ter raiva. Esse sentimento simplesmente vem dentro de nós como respostas aos estímulos que acontecem conosco. Então, a criança que não escolheu estar triste, ela sente que aquela tristeza é imprópria. Ela não, eu devo ter alguma coisa errada comigo, porque todo mundo me fala que eu não devia estar sentindo isso. E o pior de sentir que essas emoções são impróprias, às vezes a criança acaba tomando aquilo pro próprio caráter dela. Ela sente que ela é inadequada. E esse é um prejuízo ainda pior, porque além de achar que o que eu tô sentindo não é bom, eu acho que eu não sou boa. Então a criança acha a personalidade dela vai ser afetada, porque ela acredita que ela não é boa, porque aquilo que ela sente tá sempre errado. Então ela sente o que não deveria, entre aspas. Nossa, eu sinto coisas que eu não deveria sentir, então eu sou uma criança ruim, eu sou uma pessoa ruim. E isso é complicadíssimo a longo prazo. Então, essa criança que foi educada dessa forma, ela vai ter dificuldade para regular as próprias emoções. Porque, afinal de contas, como é que eu vou lidar com uma coisa que sempre me mandam esconder? Eu nunca posso olhar aquilo de frente, eu nunca posso encarar essa situação, porque eu não deveria nem estar sentindo isso. Então põe embaixo do tapete e deixa lá, não mostra pra ninguém, esconde isso. Seja sempre forte, esteja sempre sorrindo, esteja sempre alegre, porque é assim que as pessoas normais devem fazer. Então, essas crianças crescem como adultos que ignoram as próprias emoções porque têm medo de olhar para elas. Tá? Então, falei aqui sobre os pais simplistas. Deixa eu ver os comentários de vocês. Amanhã eu vou falar sobre outro tipo de pais, tá? A gente vai continuar sobre isso. A Soiane comentou, eu tenho esse sentimento de não pertencer até hoje, de estar tendo coisas erradas, de ter sentimentos errados, né? Vou descer os comentários de novo, daqui a pouquinho eu chego nos mais atuais de novo, tá? Só pra ver se eu não perdi nada aqui. Estamos falando sobre as emoções dos nossos filhos, como é que a gente lida com isso. Ó, a minha mãe falava isso pra mim e em alguns momentos eu repetia isso pra minha filha. Depois eu tinha que voltar e pedir desculpas, porque isso acaba meio que condicionando, né? Vai condicionando a nossa forma de lidar com a criança. Olha, a Bruna comentou aqui, a minha mãe tem 57 anos e até hoje fala que temos que nos calar a qualquer sentimento ruim e eu vejo isso muito forte em mim.
Bruna, se não me engano, você entrou na segunda turma agora, né? Acho que eu lembro do seu nome, né? Então, a gente vai lidar muito sobre isso no curso, vai te ajudar bastante nesse ponto, mas essa é uma opinião de muitas pessoas porque tem medo dos sentimentos, né? Os colegas aí, os profissionais que são psicólogos, que são psicopedagogos, os psiquiatras, vão saber falar bastante sobre isso e vão me dar razão nesse sentido. As emoções não têm que ser engolidas. Elas têm que ser aceitas, a gente deve lidar com elas e a gente deve dar um bom sentido para elas. Eu tenho que superar, sim, eu não vou ficar preso na tristeza o resto da minha vida. Eu não vou deixar a raiva tomar conta de mim e fazer o que ela manda. Eu não vou deixar um medo tomar conta de mim e me impedir de fazer o que eu quero, o que eu preciso. Mas eu preciso olhar para essas emoções. São coisas diferentes, mas existe esse medo, né, Bruna? Não é só a sua mãe, muitos pais. Sempre ouvi que chorar não mata. Então, como os pais lidavam, né? Eles não sabiam lidar com as nossas emoções. A Mari comentou assim, na verdade, hoje ainda acontece até nas escolas. O meu filho já foi comparado por professoras e chegou em casa nervoso devido ao que ele ouviu da própria professora. Então, os professores também não tiveram essa educação, né? Também não têm esse conhecimento. Muitos, né? Não estou generalizando aqui, mas muitos também não têm essa informação. A Fábio, gratidão por sua vida, Mari. Fábio, querida. Fábio já foi minha aluna do ano passado, né, Fábio? A Marilane, quanto aprendizado, grata por ter conhecido. A Marilane sempre aqui também, lembra do seu nome, né? Sempre nas lives. Que mais? A Aline comentou, eu sou assim porque nunca ninguém me ensinou a lidar com as emoções. Como é forte isso, nós olharmos para isso. É uma realidade que precisa ser olhada, precisa ser encarada, precisa ser assumida e nós temos que aprender a lidar com isso. Porque se eu identifiquei que eu não consigo lidar bem com as minhas emoções, certamente a hora que o meu filho começar a expressar as emoções dele, né, com 1 ano e pouco, 1 ano e meio, 2 anos, eles vão começar a vir à tona, eles vão começar a trazer essas coisas para nós. E o que a gente vai fazer com isso? Eu vou pôr embaixo do tapete também? Ou vou ensinar meu filho a pôr embaixo do tapete também? A Renata comentou aqui, eu tinha raiva quando eu chorava porque eu achava besteira, mas isso porque eu passei a infância sendo chamada de chorona. Então, tem crianças que são mais sensíveis e choram com mais facilidade pelo seu temperamento, mas não é porque elas são choronas, é porque elas estão respondendo a alguma coisa que aconteceu. Mas em vez de a gente ensinar a criança a superar isso, a gente manda ela calar, né? Então, não chore, engula o choro. Talvez você tenha ouvido isso muito, né, Renata? A Nádia comentou, eu não lembro muito do que eu ouvi, mas eu sou muito fria e não exponho. Claro que nem tudo, aqui não tô dizendo que tudo é culpa dos pais, é responsabilidade dos pais. Tem pessoas que naturalmente têm um temperamento em que elas não sentem tanta vontade de expor o que elas estão passando. E é normal, tem pessoas que têm um temperamento um pouco mais fechado e tá tudo certo. Mas quando isso começa a prejudicar a nossa vida, a gente começa a não conseguir lidar com essas emoções. Quando eu tenho uma emoção, eu não sei o que fazer com ela. Isso é um sinal de que faltou educação emocional para nós, né? A Paty comentou, aqui eu acolho a minha filha de 6 anos, mas o pai faz totalmente o contrário, fala que é besteira. E todas falam, nossa, ela é tão sentimental, né? Com 6 anos ela já vai aprendendo e vai desenvolvendo mais. Isso, Paty, você vai ajudar a sua filha da forma como ela é, do temperamento que ela aprender a lidar com essas emoções. A gente vai falar bastante sobre isso aqui nesse mês agora, nos próximos 30 dias. Vamos falar sobre os temperamentos e você vai identificar qual é o temperamento da sua filha para conseguir ajudar ela a lidar com as emoções dela. Vai ser bem legal. A Tati comentou assim, meu filho está ficando muito nervoso e eu acredito que com raiva. E eu já estava ficando sem saber o que fazer. Ouvi uma live que você fez, estou tentando dialogar com ele a partir desse dia, dizendo que entendo o que ele está sentindo e que eu também fico assim, mas não posso agir da forma que ele está agindo. Perfeito, Tati, é isso, é o primeiro passo de tudo, falar, filho, eu entendo o que você está sentindo, eu também sinto isso às vezes, mas a forma como você lidou não tá legal. E isso, lógico, depois que a criança já se acalmou, depois que aquela emoção negativa já esfriou, já passou, aí a gente pode ter essa conversa de reorientar. Na hora eu só acolho o sentimento e falo, filho, tô vendo que você tá com raiva, né? Filho, você tá ficando triste, você tá irritado, você tá com medo, você tá frustrado, tá chateado, e depois a gente redireciona.
A Aline. Percebi que está trazendo a minha infância para minha casa há pouco tempo, mas tentava ignorar esse pensamento. Depois da Mari, percebo que realmente trago o que aprendi na infância para minha casa. Existe algo chamado repetição de padrões. Como é forte isso. É difícil a gente se livrar dessa repetição, porque se eu nasci numa casa que fala português, eu vou aprender a falar português. Para eu aprender outra língua, é um empenho. Quem estuda uma segunda língua sabe, né? A gente precisa se dedicar duramente por vários anos para eu aprender a falar uma outra linguagem, me comunicar de outra forma. Então, se eu cresci num lar onde as emoções eram vistas como prejudiciais e tóxicas, todas as emoções devem ser evitadas a todo custo. Para eu conseguir falar uma nova linguagem, isso requer aprendizado. Isso requer empenho da nossa parte. A Mari comentou, é muito difícil lidar com os sentimentos da criança quando tem pessoas próximas que querem abafar a emoção porque não entendem e não têm o conhecimento. Mari, inclusive as nossas próprias emoções, elas atrapalham quando nós vamos lidar com a emoção da criança. Então a gente tem dois desafios. Primeiro, lidar com a minha emoção, quando eu tô vendo uma criança fazendo birra, por exemplo. Eu tenho que me acalmar primeiro, para depois eu conseguir acalmar a criança. São dois desafios, né? E todos nós temos. A Paty, querida. Obrigada, Mari. Está fazendo muita diferença na minha maternidade. Gratidão. Como eu fico feliz de saber disso, Paty. Que bom. Seja sempre bem-vinda aqui. Gente, então não percam a live de amanhã. Vai ficar salva no IGTV também, tá? Então vai ter parte 2. Como eu lido com as emoções do meu filho, parte 2. Amanhã vai ser nosso tema, tá bom? Divida esse conhecimento com quem você acha que pode precisar dele. Vai ficar salva no meu IGTV. Encaminhe lá com o aviãozinho. E amanhã a gente conversa mais. Tenha um ótimo dia. Tenha boas reflexões a respeito do que você sente. Comece a prestar atenção nisso. Como será que eu tô me sentindo agora? Por que eu tô assim? Será que eu tô com medo? Será que eu tô com raiva? Será que eu tô triste? Será que eu tô frustrado? O que aconteceu que eu tô tendo esse desconforto aqui? Comece a prestar atenção nas suas emoções. Que Deus te abençoe e você faça um ótimo dia. Então, até amanhã.